Uma empresa familiar de segunda geração. 3 filhos como sócios. O pai fundador ainda operando, ainda tomando decisões, ainda misturando a conta da empresa com a conta pessoal, porque sempre foi assim e sempre funcionou. Até o dia em que o credor da empresa entrou na justiça. E o juiz desconsiderou a personalidade jurídica da sociedade. Os bens pessoais dos sócios, inclusive imóveis que não tinham nada a ver com a operação, foram bloqueados. O processo durou 4 anos, o custo financeiro e familiar foi reversível. Esse cenário não é exceção. É o desfecho mais comum quando a empresa familiar cresce sem estrutura jurídica adequada. E o gatilho quase sempre é o mesmo: a confusão entre o patrimônio da empresa e o patrimônio da família. Empresas familiares representam mais de 90% dos negócios privados no Brasil e correspondem por parcela significativa do PIB nacional. Mas estatísticas globais e brasileiras apontam consistentemente que apenas uma minoria atravessa a transição para a terceira geração com patrimônio e operação intactos. Os motivos são vários: conflitos sucessórios, ausência de governança, desentendimentos entre herdeiros. Mas é o denominador comum que aparece em praticamente todos os casos de destruição patrimonial: a ausência de separação clara entre a pessoa jurídica e as pessoas físicas dos sócios. O momento crítico costuma ser a segunda geração. O fundador construiu um negócio na informalidade e funcionou. Os filhos assumem e mantêm a mesma informalidade, mas agora a empresa é maior, os credores são outros e o risco jurídico é completamente diferente. Confusão patrimonial é a mistura entre o patrimônio da empresa e o patrimônio pessoal dos sócios ou administradores. Na prática, ela se manifesta de formas que parecem pequenas e inofensivas. Os sócios do cartão da empresa para despesas pessoais, a empresa paga o condomínio do imóvel residencial do fundador, um veículo registrado na pessoa física é usado exclusivamente na operação, o imóvel da família é transferido para a empresa sem contrapartida documentada. Isoladamente, cada um desses atos parece relevante. Juridicamente, eles compõem um padrão que o judiciário reconhece como confusão patrimonial, e esse padrão é um dos principais fundamentos para a desconsideração da personalidade jurídica. E o que é a desconsideração da personalidade jurídica? É o mecanismo pelo qual o juiz levanta o véu da sociedade e responsabiliza os sócios pessoalmente pela dívida da empresa. No Código Civil, ela está no artigo 50. No Código de Defesa do Consumidor e na legislação ambiental, os critérios são ainda bem mais amplos. Quando isso acontece, os bens pessoais dos sócios, imóveis, veículos, contas bancárias, ficam sujeitos a penhora para pagamento de dívidas, que formalmente são da empresa. Governança em empresa familiar não é um tema exclusivo de grandes grupos. É um conjunto de regras e estruturas que qualquer empresa familiar, independente do porte, precisa ter para sobreviver à passagem do tempo e das gerações. Na prática, o que está ausente na maioria dessas empresas? 1. Acordo de sócios. Quando os sócios são da mesma família, o contrato social costuma ser genérico, um documento de registro, não de governança. Não há regra sobre tomada de decisão, distribuição de lucros, entrada de cônjuge na sociedade ou o que acontece quando um sócio morre e quer sair. Tudo isso vai ser resolvido no momento do conflito, quando as posições já estão polarizadas. 2. Separação entre propriedade e gestão. Um dos erros mais recorrentes é confundir o sócio com o gestor. Nem todo herdeiro tem perfil ou competência para administrar o negócio. Quando a gestão é definida por laços familiares, em vez de critérios técnicos, a empresa paga o preço operacional e o patrimônio o preço jurídico. 3. Política de retirada de prolabore e de dividendos. Sem regras claras, os sócios retiram recursos da empresa de forma irregular, às vezes como despesa operacional, às vezes como mútuo não documentado, às vezes simplesmente como saque sem classificação contábil. Cada um desses atos em contexto de execução judicial pode ser revertido ou usado como evidência de confusão patrimonial. Nos últimos anos, a holding familiar virou um tema frequente, às vezes apresentado como uma solução universal, às vezes criticado como uma estrutura desnecessariamente complexa. A realidade é mais precisa do que qualquer um dos dois extremos. A holding familiar é uma pessoa jurídica, geralmente uma sociedade limitada ou sociedade simples, criada para concentrar o controle do patrimônio das participações societárias da família. Ela não elimina as obrigações tributárias, ela as reorganiza. E quando bem estruturado, cumpre funções que vão além de economia fiscal. Os bens da família ficam na holding, a operação fica na empresa operacional. Um problema na operação não contamina automaticamente o patrimônio familiar consolidado na holding. A holding permite estruturar a transmissão do patrimônio em vida, com regras definidas sobre quem recebe o quê, em qual momento e com quais restrições, reduzindo o custo e o conflito do inventário. O contrato social da holding pode conter cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade das cotas, proteções que o contrato de empresa operacional raramente traz. O ponto de atenção: a holding precisa ter substância. Uma estrutura criada exclusivamente para blindar patrimônio de credores já existentes pode ser desconstituída judicialmente por fraude a credores. A ferramenta funciona quando é implementada preventivamente,
com assessoria adequada. O erro mais caro nas empresas familiares não é a ausência de uma holding, é uma ausência de documentação. Decisões tomadas em reunião de família, acordos verbais sobre distribuição de lucros, retiradas informais, transferências de bens sem formalização. Tudo isso cria um ambiente onde, no momento do conflito, ninguém consegue provar nada. E o conflito em empresa familiar tem uma característica específica. Ele raramente fica restrito ao ambiente societário. Ele migra para o inventário, para a partilha do regime de bens dos cônjuges dos sócios, para a disputa entre herdeiros de gerações diferentes. Quando chega a esse ponto, o custo jurídico é alto, mas o custo familiar é maior ainda e costuma ser reversível. A documentação adequada, ata de reunião, contrato de mútuo formalizado, laudos de avaliação, registro de transferência patrimonial, é o que separa uma empresa familiar estruturada de uma empresa familiar que sobrevive por inércia até o primeiro conflito sério. O que o empresário familiar precisa ter claro antes que o problema apareça? Primeiro, confusão patrimonial não é apenas um problema contábil. É o principal gatilho para a desconsideração da personalidade jurídica e responsabilidade pessoal do sócio. Segundo, contrato social não é governança. A empresa familiar precisa de regras claras sobre gestão, retirada de recursos, entrada e saída de sócios e sucessão. Terceiro, separação entre propriedade e gestão é critério técnico e não preferência pessoal. Quem administra precisa ter competência para isso, independente do grau de parentesco. Quarto, a holding familiar é uma ferramenta legítima e eficaz, mas precisa ser implementada preventivamente e com substância real, não como uma blindagem emergencial. Quinto, documente tudo. Decisões relevantes precisam de registro formal. A empresa familiar, o que não está documentado, simplesmente não aconteceu, na perspectiva jurídica que vai importar no momento do conflito. O patrimônio que a empresa leva gerações para construir pode ser comprometido em um único processo judicial mal administrado. A estrutura jurídica adequada não é custo, é o que protege o que foi construído.